A hora que você falar, eu começo. Pode começar. Bom dia, professores. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma TPC de Língua Portuguesa. Eu sou a PCNP Carla. Antes de darmos início à TPC, eu só queria passar uns recadinhos para vocês. Na verdade, é um agradecimento, né, que eu queria fazer em nome da diretoria de ensino e do meu colega de trabalho, Marcelo, né, que pelas redações, né, os 2 concursos de redações que vocês participaram aí com seus alunos, o concurso de redação do Hospital do Amor e o concurso de redação do EPTV na escola. Então, nós gostaríamos de agradecer, como sempre, a participação de vocês, né? Que sempre estão aí abrilhantando os nossos concursos com as redações dos seus alunos. A gente sabe que esse momento foi um pouco difícil, né? Para conseguir aí a redação de todos os alunos, mas a gente sabe do empenho e dedicação de vocês. Então, fica aqui o nosso agradecimento também por esse ano aí nos 2 concursos. Hoje nós temos uma convidada especial, né, aqui na nossa TPC. Ela vai conversar com a gente sobre a competência leitora, né? A nossa convidada é a Paula Cristina. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo e depois a gente dá início à nossa TPC, tá bom? Um beijo a todos e sejam bem-vindos novamente. Mária, com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está falando bom dia desde o início, desde que nós abrimos a sala, né? Bom Como dia. a Carla já fez a abertura, né? Sejam todos bem-vindos, né? E espero que vocês aproveitem o máximo da formação, porque a colega Paula é uma excelente pessoa, um excelente profissional, e vocês vão gostar de estar passando esse momento com ela e conosco. Então, eu vou passar a palavra para ela e ela vai dar início. Eu ia pedir para vocês, só que vocês deixem o áudio no mudo, tá, pessoal? E daí a Paula vai estar dando como ela vai conduzir a apresentação, tá certo? E eu vou estar aceitando o pessoal aqui no lobby, tá bom? Passo a palavra, Paula. Muito obrigada, gente. Muitíssimo obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje. Eu sou professora de sala de aula, sou professora do 8º ano neste ano e já há alguns anos eu tenho trabalhado com os 8º, mas já estive no Fundamental 1, já trabalhei com outros anos do Fundamental 2 anos finais e já trabalhei no ensino médio. O que eu venho conversar com vocês hoje é que é uma experiência, é uma prática de trabalho de leitura em sala de aula. Eu dei início ano passado ao doutorado, primeiro como aluno ouvinte, né? Vocês sabem como é retornar aos estudos já quase 20 anos depois de mestre. E eu comecei como aluno ouvinte, este ano eu pus o pezinho finalmente no doutorado, trabalhando com a competência leitora e, mais do que tudo, gente, uma coisa que eu quero dividir com vocês, a nossa formação como professores para hoje estarmos na sala de aula formando leitores. Eu sinto que houve e há ainda um descuido com este objeto de conhecimento, né, a compreensão leitora, na formação de professores. E aí, quando nós chegamos em sala de aula, nós nos deparamos com competências, habilidades, o que devemos fazer como leitores, sendo que na universidade nós não tivemos, muitas vezes, esse preparo para esse trabalho com leitura. Então, meu doutorado vai ser nessa linha, né, de falar sobre os cursos de licenciatura e como é que nós estamos desenvolvendo leitura para levar para a sala de aula. O meu foco é sempre este lugar da sala de aula, porque é lá que eu estou todo dia. Então, eu quero dizer a vocês que ao longo da apresentação, o meu endereço do Instagram está aqui embaixo da tela, vocês verão @professora Paula Marques, e o meu e-mail está espelhado em todos os slides. Por que isso? Porque eu acredito muito numa comunidade de professores. O que é isso? A gente divide saberes, divide práticas, acho que é uma cobrança muito grande em cima de nós, né? Eu estou falando agora
Paula professora, para que a gente mobilize atividades ativas, né, metodologias ativas. Acredito muito nisso, acho que é o caminho, mas nós viemos em uma cultura, né, nós trabalhamos numa cultura em que o nosso aluno ainda não é um aluno ativo. Então, não sei vocês, mas eu vou dizer da minha experiência, quantas vezes eu planejei uma aula ativa e me frustrei, porque o aluno não se envolveu da maneira que eu queria. Né? Por que isso? Minha aula era ruim? Eu sou uma má professora? Não, nada disso. Muitas vezes existe uma história na escola de um aluno que está acostumado com as aulas mais transmissivas. E a gente precisa, sim, rever este formato de aluno, este formato de escola. Só para abrir um parênteses aqui antes da gente dar continuidade, nós, professores, trabalhamos muito, muito, né? Nós tomamos para nós todas as culpas, nós achamos que nós estamos errando, nós achamos que nós, e a gente precisa pensar nessa leitura, que é sobre isso que nós vamos falar, de forma interativa. Eu tenho um desafio, e eu acredito que todos vocês têm também, que é envolver o aluno, porque a competência leitora que nós precisamos desenvolver é a dele, tá? Marcela, eu vou pedir que você passe. Qual vai ser a rota da nossa conversa, né? Sobre o que nós conversaremos. Eu vou iniciar falando sobre a história da leitura, as noções de leitura que existem, eu sempre acredito nessa fundamentação teórica, né? Nós precisamos agir, né? Ter práticas construídas em teorias. E muitas vezes a gente está realizando lá no dia a dia uma prática que a gente não tem noção de que teoria está por trás dela. Então é importante que a gente converse nesse início rapidamente sobre quais são as concepções de leitura que nós temos e quais é que nós assumimos. Não existe uma concepção mais certa ou mais errada, mas é importante que a gente reconheça, bem, eu estou realizando essa atividade dentro de uma concepção interativa discursiva. Ok, não, eu estou ainda na questão mais de decodificação. Ok, a importância é que você tenha esse conhecimento subsidiando a sua prática. Logo em seguida, a gente vai falar de como esse currículo paulista e a BNCC se organizam, partindo das habilidades que levam à competência leitora. Então, quais são os microfazeres? Eu gosto muito dessa terminologia espanhola. Quais são os microfazeres que me levam a ler, que é o grande fazer. Então, essas são as habilidades leitoras que vão levar. Em seguida, eu vou falar sobre o currículo paulista e do compromisso dele com a leitura e a gente termina conversando. Essa conversa entre professores, gente, só vai existir se vocês escreverem ao longo da minha fala. Então, o chat está aberto. Eu vou pedir que vocês não abram o microfone durante a minha fala para que eu consiga falar aquilo que eu preparei para vocês. E durante, vão escrevendo. Olha, Paula, não concordo, eu gosto dessa ideia, eu faço isso, olha, uma sugestão que eu costumo fazer com os meus alunos para eles se envolverem é essa. Por favor, compartilhem práticas, porque eu acho que, assim, a oportunidade deste momento de estarmos aqui juntos, ela é válida justamente para que a gente possa dividir experiências, né? Eu sou professora, repito, e estou conversando com colegas. Por isso eu peço que todos vocês depois, se puderem, me sigam no Instagram e me escrevam no e-mail para que a gente compartilhe ideias. Vamos lá. Eu já estou aqui passando o slide. Por favor, Marcelo, você pode passar para mim? Olha só, eu vou partir de um dado, né, que este ano a Fundação Lehman trouxe para a gente, que é 1 em cada 10 brasileiros de 15 anos ou mais não sabe ler ou escrever. Mas mais grave do que não saber ler ou escrever é que 2/3, gente, 2/3 da população entre 15 e 64, eles foram escolarizados, eles frequentaram a escola, mas eles não são capazes de ler, compreender, construir sentido, agir sobre o texto. Eles não são capazes de localizar informações específicas.
Eles não são capazes de sintetizar a ideia de um texto, nem de comparar, falar assim, poxa, essa notícia lá na Rede Globo e essa notícia na Record foi a mesma, mas elas estão sendo apresentadas de formas diferentes. Essa falta de habilidade é muito séria, né? Porque nós estamos formando alunos que não leem o mundo, alunos que acreditam em fake news, alunos que não conversam sobre ideias, né? Eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação que tem algumas habilidades que estão ligadas diretamente a esses vídeos que estão viralizando na internet de pessoas que dão escândalos na rua, né? São pessoas que não sabem usar a linguagem para se comunicar e resolver conflitos e desafios. Então, eu tenho amigos que falam, não, Paulo, isso é educação de família. Acredito sim que é educação de família, mas acredito muito que é formação de linguagens que essa pessoa não domina, que essa pessoa não controla para poder resolver os conflitos que a vida traz, né, gente? Todos nós sabemos disso. Então, vou pedir que passe. Aqui, quando a gente fala de leitura e de aluno que, embora saiba ler e escrever, não saiba usar a leitura para agir socialmente, a gente está falando de alfabetização e letramento. Essa vai ser a tônica, né? A base de toda a minha fala. Eu trabalho muito na linha do que é letrar e do que é alfabetizar. Quando a gente pensa em leitura, gente, eu vou falar muito também da minha aula. A gente pensa que, a Paula, eu mandei ler e mandei responder as questões. Basta. Não, não basta, gente. Não basta mandar ler em voz alta, não basta mandar ler e responder as questões, a gente sabe que eles não leem, né? A gente sabe que de uma sala de 35, 38 que eu tenho, eu vou ter 8 que leem e 30 que copiam a resposta do amigo, né? Por quê? Não é porque eu mandei ler que este aluno está desenvolvendo cognitivamente as ações que ele precisa para construir o sentido do texto. Eu tive uma aluna há alguns anos que ela dizia assim, então o que você está dizendo é que eu preciso deixar de escanear o texto. E ela chama Valentina, eu falei, Valentina, explica essa ideia. Ela falou, porque quando eu escaneio eu só passo os olhos. E é isso que a gente tem, né? Alunos que passam os olhos, que não têm fôlego de leitura. O que é fôlego de leitura? Eles não conseguem ler mais do que 3 linhas, e aí eles cansam, e aí eles começam a pensar na morte da bezerra e param de ler o texto. A gente precisa entender que a leitura, ela é um conteúdo, mas ela não é um conteúdo sequenciável. Eu não consigo dizer que meu aluno está lendo porque ele respondeu as questões 1, 2, 3 e 4 do material. Então, qualquer material didático, seja o livro ou a apostila do governo, do estado, eles vão me trazer uma sequência didática muito boa, muito bem desenvolvida, mas eu preciso, em sala de aula, compreender que para desenvolver as habilidades não basta mandar fazer aquilo. Eu preciso pensar em metodologias que envolvam o aluno e construam este perfil de aluno interessado e ativo. Eu falo isso, gente, porque eu fico pensando no professor que recebe esse aluno no 6º ano, ainda ativo, né, ainda participativo, e o professor do 3º ano do médio, que tem um desafio, né, que é fazer esse aluno querer ler. Não é nem assim, Paulo, eu desenvolvo a habilidade, o problema é que ele não entra na leitura. E por que ele não entra na leitura? Porque ao longo da vida escolar dele, não foram desenvolvidas estratégias que o ensinassem a entrar no texto. Então, a gente tem que conversar sobre isso, né? Pode passar, por favor, o slide. Primeira coisa, quais são os modelos de leitura que eu tenho, que eu conheço e que me ajudam nesta prática para desenvolver a competência leitura? Muitas vezes, gente, o que acontece com a gente é que a gente reproduz em sala o modelo que eu tive. Então, por exemplo, eu não estou nem falando dos modelos da minha formação no fundamental, porque já faz muitos anos. Eu estou falando dessa formação até na faculdade. Como é que acontecia a leitura na faculdade? A professora mandava ler um artigo, geralmente era um artigo tirado de um livro, e eu li esse artigo descontextualizado, e ia para a aula responder a um questionário. Né? Raras as vezes a professora trazia um livro
né? Falava, olha, gente, o artigo que a gente vai ler é deste livro, ele foi publicado no ano tal, a época, o que estava acontecendo era tal questão, e vocês vão ler, então, esse texto inserido nessa situação prática. Paula, espero que vocês coloquem aí no chat que era diferente com vocês, eu confesso que poucas vezes tive este trabalho de leitura na universidade. Consequentemente, eu trago para a sala de aula um modelo de leitura que se baseia no modelo que eu tive. Até porque, volto a repetir o que eu falei lá no início, eu não tive na universidade uma disciplina que me orientasse ao trabalho com a leitura. Então, como a leitura ela fica sempre naquele, todo mundo já sabe ler, eu estou na faculdade, eu estou no ensino fundamental, anos finais, eu estou no ensino médio, meu aluno já sabe ler. Eu vou mandando ler. Mando ler, mando responder. Mando ler, mando responder. E aí eu tenho outro entrave, né? Quando eu mando ler e quero discutir, meu aluno não fala. Por que ele não fala? Porque ele não teve essa cultura desenvolvida ao longo dos anos. Então, essa questão de quais são os modelos de leitura que eu tenho, é muito importante que eu pense. Esse modelo que eu reproduzo, né, que é o lê a página 19 e responde as questões, ele é um modelo que tem uma historicidade, né? Se a gente pegar a história da leitura, a gente entende que existem alguns modelos que estão na sala de aula. Vou pedir que passe, Marcelo, por favor. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, é que eu tenho um reloginho que me cronometra. Eu faço isso até em aula, então aí vocês me dão um sinalzinho, tá bom? Eu tô aqui vendo os participantes, mas eu não vejo o chat. Então, qualquer coisa, depois eu vou abrir o chat para a gente conversar. Qualquer coisa, vocês sinalizem aí, abre a câmera e faz calma, Paula, tá bem? Então, olha só. A primeira abordagem que a gente tem de leitura que existe na escola é a que se baseia no texto. Então, vamos lá. Essas duas abordagens estão voltadas para a compreensão. Eu tenho antes dessas duas abordagens mais antigas, eu diria, né? A primeira abordagem é aquela assim, o meu aluno beabá, lá, bala, ótimo, ele sabe ler. Só que é bala de chupar, é bala de tiro, né? É bala lá da música da Elis, que bala é essa? Então, isso não era considerado. Considerado era o aluno que sabe decodificar, sabe ler. Essa abordagem é muito antiga, mas ela ainda é importante, gente, até porque se ele não souber decodificar, ele não chega ao letramento. Alfabetização e letramento são indissociáveis, né? Uma outra abordagem que, gente, é com dor que eu falo isso para vocês. Eu ainda vejo acontecer na escola onde eu trabalho, né, com a minha filha de 7 anos que está no 2º ano, com o meu filho de 17 que está no ensino médio. Eu vejo muito isso. Qual é a segunda abordagem? É aquela de fluência de leitura. Eu me lembro quando eu era jovem, eu sou de uma família muito religiosa, e a gente brigava para ler a primeira leitura da missa, a segunda leitura, e quando eu ia ler, a minha avó me dizia, parabéns, você lê muito bem. Eu não entendia nada do que eu estava lendo, mas eu tinha fluência à leitura. O que é isso? Eu sabia ler a palavra, a frase, eu dava a melodia correta, eu sinalizava os sinais de pontuação na minha oralização. Então, eu acabava dando, olha o que eu estou dizendo, a impressão de que eu sabia ler, mas eu estava tendo fluência à leitura. E hoje, na escola onde eu trabalho, isso vale nota, né? Então, a professora marca um horário lá no Teams, no Google Meet, e ela pede para o aluno ler em voz alta. A minha filha teve essa prova semana retrasada, e foi muito engraçado, porque, assim, era um texto sobre árvores, ela não entendeu nada do texto, mas ela leu fluentemente. E a professora registrou lá um conceito de leitura alto. Quando acabou a prova, eu chamei minha filha e falei, e aí, o que você achou desse texto? Ela falou, não achei nada, mamãe, não entendi. Era uma araucária, ela não sabia o que era, então a gente abriu a internet, mostrei a araucária para ela. Ela falou, nossa, eu nunca vi por aqui, porque é de uma região. Então, todas essas questões envolvem mais do que fluência. Não é porque meu aluno leu em voz alta que ele entendeu. Eu me lembro que no meu trabalho de mestrado, eu assisti a várias aulas. E várias vezes, aula de história, tá? Não estou falando só de língua portuguesa, não, de geografia. Eu vi o professor lendo da seguinte maneira.
João, lê o primeiro parágrafo. Mariana, lê o segundo parágrafo. E era uma oralização. Esta abordagem é uma abordagem de fluência. Não é leitura, gente. Olha bem o que eu estou dizendo. Não é leitura. Leitura tem de ir além. E é isso que a gente vai conversar hoje. Essas duas abordagens que estão aqui na tela, elas são mais atuais. E são abordagens voltadas para a compreensão. É uma leitura baseada no texto. O que quer dizer isso? Então, vou contar outra história. Há muitos anos, meu filho hoje está no 2º ano do médio, ele estava no 7º ano, e eu trabalho muito, eu tenho horário de manhã na escola, à tarde como na editora, enfim, nas editoras eu tenho sempre um trabalho muito fácil, mestrado, estou sempre estudando, vim à noite para casa. Quando eu cheguei à noite em casa, meu filho tinha que ler um capítulo do livro de geografia e tinha que responder aquele famoso questionário que vem no final dos textos. Quando ele me mostrou a atividade feita, eu falei, que legal, o texto fala sobre globalização, o que você entendeu? Nada. Eu falei, mas como você respondeu as questões sem ter entendido? Olha só, gente, ele teve uma sacada que é muito comum, todos os nossos alunos têm. Ele via o que estava em negrito no texto, em destaque, olhava, tinha a ver com a pergunta e ele respondia. Ele não leu o texto. Ele nem linearizou, ele nem sequenciou linha por linha, parágrafo por parágrafo. Ele foi no que estava em destaque, achava a resposta, copiava a linha. Esse tipo de leitura é aquela que baseada no texto. É aquela que muitas vezes, gente, eu estou com material didático em mãos e o aluno me dá uma resposta e eu falo assim, mas não é a resposta que está prevista aqui no material didático, está errada, apaga e põe essa. E eu não considero a leitura baseada no leitor. Né? Então, veja, a leitura baseada no texto é aquela que a informação é tirada do texto sem que o sentido seja construído, tá? A leitura baseada no leitor, vou dar um outro exemplo. Sabe aquela aula em que você pega o livro, né? Aí você lê, terminou de ler em voz alta, geralmente é essa prática, você fecha e fala, então, gente, o que vocês acharam do texto? Essa é uma leitura baseada no leitor. Paula, está errado fazer isso? Não. Eu falei que nenhuma abordagem está errada. Mas, como é que eu baseio a leitura no leitor se eu não me fundamento no livro, no texto? Então, eu achei muito chato. Por quê? Porque tem palavras que eu não conheço. Tem um texto no material de vocês que usa uma variedade linguística talvez difícil para o aluno, e talvez a leitura dele seja dificultada por essa variedade desconhecida, para ele, pelo menos era para mim, e ele pode se afastar do texto. Mas à medida que eu o trago para discussão no texto, então veja, essa abordagem do leitor, ela desconsidera o texto. E aí eu tenho duas linhas que vão em contrários, eu preciso uni-las. Por quê? Qual é a abordagem que, após essas duas, surgiu? Então, veja, estou fazendo uma história da leitura. A história da decodificação, a história da fluência, a história da compreensão, que é essa que está aí na tela, né? A leitura baseada no texto, a leitura baseada no leitor. Mais adiante, chegaram à conclusão que a leitura, ela era uma interação entre esses dois elementos. Né? Então, o resultado desta compreensão era o leitor e o texto. E aí eu fazia exatamente isso. E eu vou dizer, eu, Paula, como professora lá na sala de aula, eu fazia assim, ok, você achou o texto difícil, volta no texto. O que existe no texto que faz com que ele seja um texto difícil para você? É o vocabulário? É a construção sintática? É o gênero? Vamos para a época? Quando esse texto foi escrito, aí eu entro numa nova concepção, que é a concepção adotada pela BNCC e pelo Currículo Paulista. É uma concepção interativo-discursiva. O que é isso? Eu tenho um aluno, eu tenho um texto, mas eu tenho a situação em que esse texto é produzido. O que isso significa, gente? Significa que, assim, eu vou ler um texto do Paulo Freire. Quem é o Paulo Freire? Quem ele foi?
Que texto é esse? É um artigo científico? Então, veja, eu estou trazendo o texto para sua materialidade, né? Eu estou situacionalizando o texto. Gente, isso para a leitura do vestibular, isso para a leitura de mundo, isso para a leitura é fundamental. Marcelo, vou pedir que você passe. Por quê? Porque quando eu penso em leitura, eu não posso acreditar que o sentido desse texto esteja em mim ou no autor. Gente, isso é muito sério. Porque à medida que eu começo a entender, puxa, Paula, você está falando e eu estou aqui pensando que a minha aula de leitura, ela é uma aula de leitura voltada para a fluência. Eu só mando ler em voz alta. Não posso, eu tenho que avançar. Puxa, Paula, você está me trazendo uma questão importante para eu pensar. A minha aula de leitura é voltada só para o texto. Não posso, eu preciso avançar. Nossa, Paula, eu só pergunto o que o aluno acha do texto. E eu fecho o livro, eu fecho a apostila. Ele não precisa nem olhar para o texto mais. Não posso, eu tenho que avançar. Ah, Paula, então você está dizendo que eu preciso considerar o texto, o que esse leitor sabe sobre esse texto e a situação em que esse texto foi produzido, é isso. Então, a compreensão não está no texto, não está no leitor, está na interação entre eles, situacionalizado. Por exemplo, agora, vamos lá, eu estou produzindo um texto. Qual é o objetivo desse meu texto? Discorrer sobre leitura para impactar na sala de aula de vocês. O que eu estou sendo agora? Eu estou sendo professora? Não, eu estou sendo uma colega compartilhando informações. Eu estou sendo mãe? Não, porque mãe eu sou em outro contexto, né? E como mãe, eu tenho uma outra fala, eu tenho uma outra intenção. Como professora dos meus alunos de 8º ano, eu tenho outra fala, eu tenho outra intenção, eu produzo outro gênero. Então, considerar que a produção de texto e depois a reconstrução desse sentido, ela é interativa, discursiva, é considerar todas essas questões. Marcelo, pode passar, por favor? Olha só, tendo essa concepção de leitura, né, de interação entre o leitor e o texto, e esse discurso, eu vou pensar em leitura como comunidades de leitores. Aqui eu aconselho a leitura de um material super curtinho, depois, Marcelo, eu passo todos esses dados para vocês, que é do Dicionário SEALI. O Dicionário SEALI traz uma informação muito importante sobre leitura, falando da comunidade de leitores, tá bom? Há uma ideia de comunidade de leitores voltada para leitura literária, mas eu trago essa ideia de comunidades de leitores eu vou falar sobre os textos que eu leio, eu vou criar um grupo para discutir a ideia do texto, para falar o que eu entendi, se está validado pelo texto ou não, para o que o outro traz da referência que ele tem, que eu não tenho e que eu vou construir. Então, quando eu penso da leitura como uma comunidade de leitores, vamos pensar assim, eu, Paula, não pertenço à comunidade de leitores que leem os textos sobre economia no jornal. Por que não? Porque eu não compreendo nada daquilo. Se eu quiser fazer parte dessa comunidade de leitores do texto de economia, talvez eu precise conversar com o economista, talvez eu precise conversar com alguém que entenda mais dessas questões do que eu, para que no diálogo a gente construa o sentido desse texto. Isto é a concepção de comunidade de leitores. Até porque, quando eu penso, né, segundo até o dicionário do SEALI, ou a concepção de comunidade de leitores, eu estou pensando em leitores que buscam no texto, não a resposta para o questionário do livro, olha que está aqui, mas busca questões, respostas para os problemas da sociedade. Puxa, eu tenho um cheque especial, olha isso como é sério, gente. Há pesquisas que mostram isso, que o brasileiro não sabe o que são juros. Como assim? Ah, isso é problema da matemática. Não, isso é uma questão de leitura, porque ele não pertence a essa comunidade de leitores, e aí eu vou lá no que o currículo de São Paulo fala, da alfabetização matemática. Né? É alfabetização, é participar deste grupo de leitores. E, gente,
num ano em que o resultado do IDEB de ensino médio foi, desculpe, baixíssimo, a gente precisa olhar para isso e garantir que esta questão da leitura seja resolvida, porque, a meu ver, a prova IDEB, ela é uma prova totalmente de interpretação de texto. E aí, eu vou fazer um convite à secretaria, tá, Marcelo e Carla? É preciso que esta discussão de leitura se estenda para todos os componentes. A gente não pode achar que é o professor de língua portuguesa que ensina a ler. Eu preciso ter uma escola leitora, e aí a comunidade de leitores, tá bem? Pode passar, por favor? Gente, quando eu penso em leitura desta forma, né, essa leitura interativa discursiva, essa leitura de comunidade, eu tenho algumas ideias que eu não posso mais ter na sala de aula, tá? Primeiro, proibido perguntar o que o autor quis dizer. Ele morreu. Às vezes, ele mora longe, eu não conheço. A Teresa Colomer, ela conta num dos livros dela, que uma vez a filha dela tinha essa pergunta na escola, o que o autor quis dizer? E ela era amiga da autora, então ela ligou para a autora. Só que quando ela ligou, a autora disse para ela, olha, quando foi que eu escrevi esse texto? Ele está em que livro? O que a Colomer faz? Ela traz para a leitura a questão do discurso. Quando foi que eu escrevi esse texto? Quer dizer, eu não sei o que eu quis dizer, eu, autora. Eu não lembro do contexto. Quantas vezes, né, você lê uma coisa e fala, nossa, eu escrevi isso, deixa eu conhecer o contexto. Isso é leitura, gente. Então, não se pergunta o que o autor quis dizer, porque o leitor não é adivinho, ele não é mágico, ele descobre pelas pistas que são deixadas pelo autor. O autor, quando escreve, ao invés de ele escolher menino, ele escreve moleque. Opa, isso é uma pista. Por que ele não escreveu menino? Por que ele escreveu moleque? Eu preciso entrar nessa discussão, tá bem? Pode passar, Marcelo. Outra questão. Existe uma ideia na escola de que o primeiro e o segundo anos, agora por lei, né, são responsáveis por alfabetizar, e que uma vez esse aluno alfabetizado, ele já é leitor. Mentira. Andar de bicicleta não é a mesma coisa que ler. Não é porque eu aprendi a ler alfabetizada lá no primeiro e segundo anos que eu sou uma leitora. Ler implica outras habilidades além da decodificação, como eu mostrei para vocês nessa historicidade da leitura. Então, a Isabel Solé, que tem um livro que é bíblica, né, bíblico para a nossa ação, que chama-se Estratégias de Leitura, ela traz essa ideia que não basta eu achar que o meu aluno é alfabetizado, que ele é leitor. Assim como reforço a ideia de que é importante estender essa conversa para todos os professores, não basta achar que a professora de português trabalha a leitura, que eu vou mandar ler em geografia e que está tudo certo. Não, são habilidades muitas vezes diferentes, até porque são outros contextos, outros gêneros, né? Quantas vezes a professora de português está lá, pelo material que eu vi do Estado, ela está lá com um conto no 6º ano, Maria Angula, e ela está desenvolvendo as habilidades ligadas a um conto, que é uma leitura literária. E aí, a professora de geografia que está lendo reportagem quer que o aluno seja capaz de ler. Veja, são 2 gêneros, são 2 práticas discursivas diferentes. Essa professora de geografia precisa desenvolver as habilidades de leitura também, tá? Então, não é porque o meu aluno é alfabetizado e tem aula de português que ele será esse leitor de mundo que a gente deseja, tá? Isso tira de nós, professores de língua portuguesa, um fardo muito grande, né? Levante a mão quem já no conselho ouviu isso. Ah, professor de português, meu aluno vai mal em matemática porque não sabe ler. Opa, eu não leio problema de matemática na minha aula, então, por favor, desenvolva você essas habilidades na sua aula de matemática, né? Pode passar, Marcelo. Eu vou falar mais uns 10 minutos, tá, gente? E aí a gente começa a conversar. Outra questão, ler é conteúdo. Se eu for lá no currículo de São Paulo, existe lá objetos de conhecimento, compreensão de leitura. Então, se ler é um conhecimento, gente, isso exige que eu pense em estratégias, em metodologias. Como é que eu vou ensinar a leitura? Outra coisa, se hoje a minha aula, né, eu previ que na minha aula eu vou ler o texto dramático que está lá no material didático de vocês, eu preciso pensar assim, bem, eu não posso mandar meu aluno ler. Que estratégia eu vou usar? Que metodologia eu vou desenvolver? O que eu quero ensinar com essa leitura? Quais habilidades eu quero que ele faça?
né? O que eu vou cobrar? Ele sabe? Ele tem um vocabulário? Ele sabe desenvolver estratégias para resolver vocabulários, né, desconhecidos? Ele conhece essa construção sintática que eu estou trabalhando? Eu vou trabalhar hoje em intenção. Qual a intenção do leitor? Não sei. Sempre eu consigo construir uma aula que eu cobro dele, ó, antes da gente começar a ler, esse gênero é esse, foi produzido pelo Luiz Fernando Veríssimo, né? Então é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Ele já começa a ler antes de ler, porque se ele souber alguma coisa sobre o autor, sobre o gênero, ele já ativa conhecimentos que o levam para a entrada da leitura de uma maneira mais fortalecida, né? Pode passar, Marcelo. Aí eu entro nas habilidades. Gente, primeiro que são habilidades? São esses microfazeres. Veja, eu quero que o meu aluno seja leitor, mas para ele chegar a ser leitor, ele realiza microhabilidades contextualizadas, ou seja, de acordo com o campo de atuação. Então, ele não lê uma carta aberta da mesma forma que ele lê um conto. Eu tenho estratégias diferentes. Ele não lê um conto da mesma forma que ele lê o texto didático lá do capítulo do material. Eu tenho estratégias diferentes. Outra questão importante é que as habilidades são progressivas. Ou seja, primeiro meu aluno aprende a decodificar. Depois ele vai ampliando essas habilidades para chegar no ensino médio, ainda desenvolvendo habilidades, gente. Para ir para a faculdade, ainda desenvolvendo habilidades. Tem habilidades leitoras que eu estou desenvolvendo agora com o doutorado, que eu não tinha, né? O ano passado na Unicamp, eu me senti um peixe fora d'água, porque eu não tinha habilidades leitoras necessárias para aquela prática discursiva, que era a prática discursiva da universidade, do campo científico e tudo mais. Eu preciso me inteirar dessa prática para poder fazer parte dessa comunidade. Vocês percebem que quando a gente fala nessa concepção, a gente está falando de inserção social? Quantas vezes o nosso aluno, gente, ele está lá indisciplinado, ele está lá saindo da escola, a evasão escolar é altíssima no ensino médio, porque ele se sente excluído dessa comunidade de leitor, ele não entende nada. Tem uma plataforma que trata dessas questões da leitura para o adolescente, muito importante. Depois eu também coloco lá como indicação leitura para vocês. E tem um rapaz que ele é entregador de pizza, que ele fala assim, eu li, não entendia nada, então deixei a escola. Veja, ele está dizendo em outras palavras assim, eu não fazia parte de uma comunidade de leitores. E não é de uma comunidade de leitores de literatura só, mas de maneira geral. E isso é muito sério para a gente olhar, né? Gente, o aluno que vai trabalhando leitura no 6º, no 7º, no 8º, e aí tem uma questão assim, Paula, mas ó, estou no 9º ano, meu aluno não sabe ler, ele chegou assim, o que eu posso fazer? Posso fazer sim, posso fazer já. Então, começo a determinar quais habilidades ele não tem, vou fazer isso agora, porque esse aluno é meu, gente. Eu preciso fazer isso. É uma questão que eu me comprometi como professora a fazer, né? E aí, esse aluno que vai trabalhando leitura, ele vai ampliando o repertório, as experiências, né? Vai mobilizando esses conhecimentos até chegar nessa competência leitora que a gente quer. Marcelo, pode passar? Aqui eu tenho essa noção da progressão de habilidades. Então, veja, meu aluno sabe selecionar informações, então como é que eu desenvolvo a competência? Promovo uma aula em que você vai levar lá o conto do 6º ano e vai falar assim, gente, eu quero que vocês selecionem apenas os trechos de descrição e me descrevam a personagem. Lá no 8º ano, ele vai ler o texto dramático, você quer que ele relacione dados? Olha, o que essa informação aqui do Romeu tem a ver com a informação desses garotos que estão nas páginas sociais, né, no Instagram? Quem é o Romeu? Quem é a Julieta? Então, eu vou relacionar textos. Eu quero que ele deduza informações locais, globais. Essa palavra aqui, no local, né, no texto, ela está querendo dizer o quê do leitor? Ó, não é o autor que quis dizer, é essa palavra. Tá? Eu estou lendo com os meus alunos Ariano Suassuna e eles me trouxeram a discussão do cangaceiro e eles acabaram com o cangaceiro. É um assassino, sanguinário. Falei, legal, mas olha aqui o Ariano Suassuna, ele escolheu uma palavra para falar do cangaceiro.
Ele pensa da mesma forma? Vamos deduzir o que o Alto da Compadecida fala sobre o cangaceiro? É a mesma coisa que fala sobre o que vocês estão trazendo das leituras da internet? Vamos relacionar essas informações? Isso é desenvolver habilidades. Marcelo, pode passar? E aí, gente, eu vou para o currículo paulista. O currículo paulista, ele tem as habilidades das linguagens, então eu peguei aqui um exemplo, conhecer e explorar diversas práticas de linguagem artística, corporais e linguísticas, por isso educação física e arte fazem parte de linguagens. Em diferentes campos de atividade humana, então, ó, campos de atividade humana, isso é muito importante para continuar aprendendo. Aqui eu chego na parte mais importante. O meu aluno precisa ler para ele continuar aprendendo a vida toda, né? O 7º, reconhecer, aqui é uma habilidade da língua portuguesa. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos. Gente, ó, isso tem a ver com a habilidade 3 da linguagem, que fala de resolver conflitos por meio da linguagem. E é aquilo que eu falei lá no início, né? Pode passar, Marcelo. Aqui eu tenho exemplos, né, de material que está na apostila de língua portuguesa, porque eu trabalho os textos não verbais, eu trabalho os textos multimodais. Pode passar, Marcelo. E aí o currículo paulista, ele se organiza de que forma? Campos de atuação. Então, quais são os textos da vida pública? A Carta Aberta, a Constituição, da vida cotidiana, tá? A notícia, a reportagem, da práticas de estudo e pesquisa. Gente, a leitura de textos didáticos é um campo de práticas de estudo e de pesquisa. Quando ele entra no Google, ele é uma informação, é uma prática de estudo e pesquisa. O artístico literário, que é o conto, o texto dramático e tudo mais. As práticas de linguagem, esse aluno precisa ler, precisa escrever, precisa oralizar, trabalhar a oralidade. Trabalhar a oralidade aqui, gente, não é trabalhar os gêneros do oral, é a escuta. Então, agora, por exemplo, eu estou produzindo um texto no campo, né, na prática da oralidade. E vocês também estão trabalhando nessa prática de oralidade à medida que estão me ouvindo, fazendo registro de caderno. Será que o meu aluno tem essa habilidade, gente? Será que ele é capaz de ouvir e tomar nota? Uma prática que eu costumo fazer nas minhas aulas é top 5. O que é isso? Eu estou aqui falando, como eu estou falando para vocês, eles precisam desenvolver a habilidade de escuta ativa, que é uma habilidade de competência leitora, e fazer registros no caderno. Quando eu termino a minha aula, eu seleciono alguns alunos valendo nota para me mostrar isso. Veja, já estou naquela avaliação formativa que o currículo prevê, tá bom? E aí ele tem o ano destinado ao desenvolvimento das habilidades, que é uma progressão, como eu mostrei para vocês, e o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é o conteúdo. Veja, gente, se eu tenho essa tabela aqui, pela primeira vez isso está graficamente exposto. O objeto de conhecimento não é mais o foco, ele é o meio. O que quer dizer isso? O conteúdo é estudado para ele, por meio dele, eu desenvolver habilidades. Marcelo, pode passar, por favor? Aqui eu tenho agora esse compromisso com a leitura. Exemplos no material de vocês, para que vocês trabalhem a leitura nesta concepção que a gente discutiu. Maria Angula, que gênero é esse? Em que situação eu produzo? Quem escreveu? Vamos discutir? Gente, não é mandando ler as questões que estão na atividade que eu estou trabalhando a leitura. Vamos discutir? Quem é que conhecia? Né? Pessoal, vocês vão ler um conto tradicional, popular. Quem é que conhece algum da sua região, da região da família? Antes de ler, vamos trabalhar esse contexto, essa situação de produção? Durante a leitura, dona professora, eu não sei o que é miúdos. Tentar responder pela inferência local, o que deve ser. Não responda para o seu aluno, faça com que ele mobilize essas práticas. Lá no 7º ano, desculpe, é o rap da língua portuguesa. Gente, é trazer a linguagem do aluno para cá. Peça para que eles tragam outros raps que vocês discutam, que vocês relacionem textos, que vocês relacionem com outras práticas, né? Pode passar, Marcelo.
Aqui, olha, o texto dramático no 8º ano é importantíssimo. Usem a plataforma Teams para que eles trabalhem a discussão desse texto, que eles falem o que eles entenderam, que eles comentem a estrutura do texto. E a avaliação, gente, é essa fala, tá? Porque é nessa comunidade de leitura que você vai entender se esse aluno leu. Paula, e o que eu faço com as questões do material? Essas questões, sabe aquilo assim, eu vou me preparar para uma palestra, eu faço a palestra aqui, ó. Ele vai se preparar para essa aula dialogada, ele responde as questões. E no meio da conversa, o professor lança a pergunta, tá? Essa é uma forma de como desenvolver a competência leitura. Aqui no 9º ano, gente, isso o currículo paulista deixa muito claro, é fundamental que a gente comece a trabalhar com os textos argumentativos. E aí, lá no campo da vida cotidiana, aparecem esses gêneros, o artigo de opinião, né, a dissertação escolar, e eu preciso trazer para o aluno essa discussão. O nosso aluno, ele acredita em tudo que ele lê. Então, é importante que ele perceba que num artigo de opinião, quem é o autor, de que lugar ele fala, o que ele defende por estar neste lugar. Posso trazer um outro texto de um outro autor que tem outro lugar e confrontar essas opiniões. Posso promover um debate na sala de aula a partir dessa questão, tá? Então, isso é muito importante, que como desenvolver habilidades leitoras não é respondendo ao questionário do material, é promovendo, existe uma metodologia que eu estou conhecendo agora, chamada pensar alto, que é isso, é discutir o texto. Olha, esse autor aqui, ele traz como uma voz do texto dele a ONU. O que a ONU representa? Né? Eu preciso discutir isso com o aluno, tá bem? Pode passar, Marcelo. Estou terminando, tá? Para a gente já conversar. No 1º ano, gente, eu vou muito para a questão da poesia, do poema. No 2º ano, eu volto a trabalhar as crônicas aqui. Pode passar, Marcelo. E no 3º ano, eu caio mais uma vez, ó, que foi o tema do Enem do ano passado, na questão da, texto da vida cotidiana, um texto legal, né? E que este aluno precisa conhecer, porque ele é cidadão. Existe um Instagram chamado Constituição na Escola, aconselho todos a acessarem e conhecerem, para que possam trazer essa discussão para a sala de aula. Pode passar, Marcelo, por favor. Gente, é difícil fazer o nosso aluno ler, tá? E eu estou dizendo, é difícil fazer o nosso aluno ler, não é o de vocês. Por isso, para desenvolver a competência leitora, é preciso desenvolver uma dinâmica e uma estratégia que envolvam atividades antes de ler. Então, antes de ler, qual é a situação de produção desse texto? Quem é o autor? Qual é a sua intenção ao ler esse texto? Durante a leitura, que habilidades eu desenvolvo? Depois da leitura, esse pensar alto. Vamos discutir o texto. E dessa forma, eu atinjo a competência leitura. Gente, pode passar, Marcelo? São 9h30, né? O horário previsto para a gente terminar é 9h45, então eu tenho aqui 15 minutos para a gente conversar. Eu quero... Marcelo, eu não estou conseguindo, como participante, ter acesso ao chat. Deixa eu ver aqui. Paula. Oi. Você quer que eu leia um questionamento aqui para você? Quero, que eu por favor. E eu acho que acontece mesmo isso. O professor é da Célia Regina Rossignolo. O professor deve seduzir o aluno. A leitura é um processo do antes, durante e depois. Volta um pouquinho a minha tela, Marcelo. Pode continuar, Carla. A inferência, o levantamento de hipóteses, a contextualização. Não. E ela argumenta que isso não é uma tarefa fácil. Não, Marcelo, a penúltima, o penúltimo slide. Ela comenta que não é uma tarefa fácil. Exatamente. Olha só que interessante, Célia Regina é o nome da minha prima. E eu adorei, Carla, quando você me apresentou como Paula Cristina, porque raras as vezes isso acontece. Olha, não, mas eu adorei. Gente, olha que interessante, Célia, de verdade. Primeiro, a sedução da leitura. Você trouxe uma questão que é fundamental, né?
Eu tenho um filho no ensino médio, gente. Eu vou contar para vocês que seduzir o João para ler hoje é uma das minhas maiores dificuldades. Mas vocês estão vendo aqui, eu tenho muitos livros, eu assino jornal, eu trago discussões para a gente na hora do almoço, a hora que nós estamos juntos. Por quê? Né? Porque fazer um aluno adolescente ler hoje, com tantas questões aí que eles estão envolvidos, é mais difícil. Se bem que eu também tenho que considerar que ele está lendo o mundo, e isso é muito importante. Agora, a Célia traz uma questão que é a sedução, que é fundamental. Como é que eu faço isso? Então, por exemplo, pessoal, olha, essa questão do racismo, essa questão do vidas negras importam, ela é fundamental, mas será que você é racista? Ah, eu não sou. Olha, eu acho que você é. Djamila Ribeiro tem um texto excelente falando sobre isso. Vamos ler. Lê para você me dizer se você é racista. Veja, eu estou envolvendo o aluno numa atividade antes de ler. Você sabe quem é Djamila Ribeiro? Mostre Djamila Ribeiro. Durante a leitura, e aí eu tenho que pensar quais são as habilidades que eu vou desenvolver durante a leitura. Durante a leitura, eu vou relacionar partes do texto. Gente, tem aluno que tem uma dificuldade imensa em perceber que ali é um sinônimo que está sintetizando a ideia do primeiro parágrafo. Essa habilidade eu preciso mostrar, eu preciso explicitar. Gente, não é porque eu, Paula, leitora adulta, lendo um texto, fala assim, aqui ele usou balbúrdia para se referir às ações que estão no primeiro parágrafo. Então, ele está se posicionando contrário a essa ação. Eu, Paula, tenho essa capacidade. Mas o meu aluno de 8º ano de ensino médio não tem. Então, o que eu quero dizer quando eu falo de como desenvolver a competência leitura? Eu preciso mostrar para ele que eu fiz isso. Olha, gente, que interessante, aqui no segundo parágrafo ele põe essa balbúrdia. O que é essa? É um elemento que cata a informação anterior. E ele chama essas ações de balbúrdia. O que ele está querendo dizer? Né? Essa palavra traz que sentido? Isso é trabalhar a pista e não o que o leitor quis dizer. Porque se eu ignoro esse processo cognitivo e pergunto, gente, o que o autor quis dizer? Eu estou dizendo que meu aluno é mágico, ele vai... E aí o que acaba acontecendo, eu vou falar da minha experiência, é que o aluno que tem essas habilidades desenvolvidas por uma questão familiar, por uma questão muitas vezes própria, ele responde. Gente, vou falar uma coisa agora muito dura, mas eu tenho que dizer. E aí o professor acha que ele ensinou. Não, ele não ensinou. Esse aluno sabia. Então, eu tenho uma discussão, às vezes, muito séria e brava com professores que dizem assim, os meus 10 alunos excelentes são os melhores porque eu sou um excelente professor. Duvido. Às vezes esses 10 alunos são os melhores porque eles vêm de uma família leitora, de uma comunidade leitora já desenvolvida, eles gostam, é particular. Agora, esses 20 que estão aqui na margem, que estão aqui, né, excluídos, são esses que você deve trazer. Agora, como? Desenvolvendo essa sedução que a Célia fala, né, Célia? Por meio desse antes de ler. Então, você vai ler Capitães de Areia, você fala, você acha que você é esperto? Você não conhece os meninos, né, os Capitães da Areia. Você não, você acha que você pega a menininha? Vamos lá. Ontem, na minha aula da PUC, a professora estava contando que teve uma colega dela que fez assim, ela tinha que ler Clara dos Anjos com os alunos, e uma resistência tremenda para ler literatura, ela criou um perfil no Instagram, no Facebook, né, chamada Claire Angels, e ela colocava os problemas vividos pela personagem Clara, lá do Lima Barreto, no Facebook, como se ela fosse uma adolescente atual vivendo esses dramas. E ela foi convidando os alunos a participarem, a seguirem este perfil. E os alunos envolvidíssimos com as questões que essa Claire colocava e opinavam, não, age assim, age assado. Quando, em determinado momento, ela falou, gente, agora para solucionar esse problema, só lendo o livro. Gente, quer sedução maior do que essa? Né? Então, este é o trabalho de envolver o aluno nessa competência leitura, né? Carla, se você puder me passando as questões. Tá, só um minutinho, Paula. Eu tenho um questionamento aqui no nosso grupo também, porque eu acho que os professores, alguns estão com dificuldade de interagir pelo chat. Tá. Nós temos um grupo de língua portuguesa, eu vou passar
o questionamento aqui, na verdade, é Eu acho que se o Marcelo parar de compartilhar, eu consigo ver o chat, não sei. Como eu nunca assisto Teams como participante, eu sempre sou professor. A Patrícia Avancini, ela colocou uma questão aqui que ela trabalhou a leitura do texto Maria Angulla com o 6º ano, justamente com esse diálogo que você falou aí, que você citou, né? Que legal. E ela está dizendo que foi muito legal e que abriu um leque de assuntos aí para serem compartilhados e tratados durante a aula. Olha que legal, como ela chama, Patrícia, né? Patrícia, esta é o objetivo, né? Este é o objetivo do trabalho de leitura, promover essa discussão, porque o que você fez? Você criou uma comunidade de leitores. Então você pode agora, tem um livro, eu não me lembro qual é a editora, mas se chama Contos Regionais, e que é interessante, pode trazer agora eu me esqueci, aquele historiador que estuda a cultura brasileira, nossa, me esqueci, estou vendo a capa do livro e esqueci o nome dele. Mas é importante agora trazer outros textos, discutir com os alunos, envolvê-los nessa comunidade de leitores. E aí, Patrícia, ampliar, né? Pedir que eles façam vídeos contando isso. Uma capacidade que é fundamental a gente discutir, né, é a de réplica e de apreciação, que a gente poucas vezes faz em aula, né? Pedir que o aluno conte. Eu, muitas vezes, mando ler o texto em casa, então, amanhã eu vou trabalhar o conto Maria Angulla, por exemplo. Eu falo, pessoal, leiam em casa, que amanhã eu começo a aula cobrando a leitura. Quando eu começo a aula, eu peço que algum aluno reconte com as suas palavras. Essa habilidade de saber recontar, gente, é muito importante. Conte para mim quantos alunos seus, às vezes, não têm essa condição de recontar uma história, né? Ou eu peço que eles façam apreciação. E aí, o que vocês acharam? Ai, dona Paula, que texto difícil, eu não consegui. Por quê? Volta no texto. Essas muitas palavras difíceis, vamos para o autor, vamos para o gênero. Então, a réplica e a apreciação são capacidades fundamentais que a gente precisa desenvolver. E aí, Patrícia, quando você me fala que fez essa discussão, eu entendo que você foi para essa linha. Carla, se tiver mais alguma. Tem sim, Paula. A Adriana de Paula, ela está falando aqui que as obras do Matoso Câmara trazem muitas questões relacionadas a contos populares. Acho que era esse que você estava querendo falar. Isso, era esse. Obrigada. Era esse mesmo. O livro Contos de Assombração também é muito rico. Sim. Além de Maria Angulla, tem vários outros textos interessantes. Olha que coisa louca, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e ela adora quando eu deixo, porque às vezes eu preciso e eu deixo ela mexer no meu celular. Ela adora abrir o TikTok, porque eu tenho TikTok no celular e eu fiz TikTok com o Frankenstein em março com os meus alunos. Essa é uma outra atividade que aí eu aceito o convite para a gente vir aqui conversar sobre exemplos de atividades. E ela abre o TikTok e existem alguns autores de vídeos de TikTok que contam histórias de assombração. Imaginem o aluno de vocês criando esses vídeos, recontando essas histórias da Maria Angulla, por exemplo, que é uma história de assombração. Fantástico, né, gente? E aí você trabalha com texto multimodal. E eles vão se envolver nessa comunidade de leitores. O que a gente precisa entender é que nós temos ferramentas, às vezes nós temos medo. Eu vou dizer por mim, eu não domino a tecnologia, eu sou professora de sala de aula, eu fui obrigada a dominar o Teams aqui, como a maioria de vocês, mas a gente precisa não ter medo, né? E não ter medo no sentido de que muitas vezes o nosso aluno sabe. E aí eu privo o meu aluno desta atividade, porque eu falo, eu não sei, imagina que eu vou fazer. Não, eu posso fazer porque ele sabe. E aí a gente volta lá no Paulo Freire, né, gente? Nós somos sempre seres em mutação, em formação, não estamos prontos. E nesse momento nós somos alunos dos nossos alunos, né? A gente aprende com eles. Carla, se tiver uma outra questão. Exatamente, Paula. Eu acho que aqui no chat eu não tenho mais nenhum questionamento. Não sei se aqui deixa eu dar uma olhadinha no nosso grupo. Eles estão
falando que gostaram, que assim, bom. agradeceu você pela sua fala aí em relação ao questionamento dela. Obrigada, gente. Olha, eu quero dizer que eu tô me sentindo muito à vontade de conversar com vocês, porque eu estou neste lugar de professora, conversando com vocês como professora. Eu acho que nós estamos todos diante de um grande desafio, né? Envolver o nosso aluno em atividades de leitura é um desafio. Nós precisamos pensar juntos em modelos, né? Então, eu tenho na minha página do Instagram alguns modelos daquilo que eu faço. Eu faço Dama Humano, eu faço websérie agora com a tecnologia. Então, assim, a gente precisa pensar em atividades que envolvam, como a Célia trouxe lá no início, esse aluno nessa sedução, né? Nesse querer ler para participar de uma sociedade de leitores. Né? Paula, Oi. a Paula Cristina pediu a palavra. A Paula não, Paula Cristina, alguém pediu a se palavra tiver aí. outra Paula Cristina, eu vou ficar muito feliz. Não. Acho que não, Marela. Sou É. eu que cliquei sem querer porque eu estava tentando abrir o chat. Olha, eu sei que existe uma Paula Cristina no Rio Grande do Sul. Se tivesse outra aqui, eu ficaria muito feliz. Paulo, eu Gente, acho que essa discussão também sobre leitura, né, para as outras disciplinas, como você falou no começo, é uma conversa que nós temos que ter sempre nas unidades escolares, né? Para não ficar só com. Às vezes, os outros professores acham que é tarefa só do professor de língua portuguesa, né? E nos culpam, né, Carla? Assim, se o aluno vai mal naquele componente curricular, eles nos culpam porque acham que nós não desenvolvemos a competência leitura. Essa não é uma obrigatoriedade do componente língua portuguesa, é uma comunidade de leitores escolar. Existe uma autora, eu vou até citar o nome dela aqui, que eu convido vocês a lerem o texto dela, está na internet, é fácil. Ela se chama, vou confirmar aqui o nome dela, Sandra Mayumi Medrano, e ela traz essa questão da comunidade de leitores. E ela fala, por exemplo, de criar uma comunidade de leitores na escola, envolvendo família, envolvendo os gestores, os administradores. Ela fala da biblioteca pública, e não da biblioteca, Carla, só para a questão literária. Eu preciso desenvolver aluno que lê a notícia, e que reconheça, por exemplo, olha, isso aqui é uma fake news. Este ano, logo que começaram as aulas, eu tenho um projeto na escola, né, que é assim, chama 1 Minuto de Notícia. É o nome que eu dei. Toda minha aula, online, ao vivo, ela começa com 1 minuto, um aluno apresentando uma notícia. E logo que eu fiz essa atividade no início do ano, um aluno trouxe uma notícia falando, o coronavírus já estava, né, na mídia, falando que se comesse feijão, não pegava coronavírus. E quando ele falou essa notícia, eu falei, ué? E eu perguntei para ele, onde você leu isso? Qual é a fonte? Porque eles precisam apresentar a fonte. E ele não teve dúvida, ao WhatsApp da minha família. E eu falei, então vamos discutir essa fonte? Que fonte é essa? Ela é uma fonte real? Ela é uma fonte científica? Quem é que produz os textos no WhatsApp da família? Aí foi muito legal que ele respondeu assim, mas meu tio é médico. Olha, né, a noção da autoridade, que é muito legal discutir a questão da autoridade, quem é o autor dessa informação. Aí eu perguntei, mas foi o seu tio que pôs essa informação aí? Ele, não, foi minha prima. Eu falei, então não é porque tem um médico no grupo da família que o que está no grupo é verdade. Seria verdade se partisse dele, né, pautado numa... Então, toda essa discussão precisa ser feita, porque o nosso aluno, a gente pensa que sabe, porque a gente mandou ler, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver essas habilidades. Né? Isso só acontece, volto lá na Patrícia, né, quando ela falou do Maria Angula, na discussão oral, no pensar alto. Exatamente. Nós tivemos um dificultador esse ano, até a Adriana está colocando aqui, que a separação das ATPCs, né? Porque agora no estado nós temos a divisão das ATPCs por área. Então, cada área faz um dia. E essa discussão sobre a leitura, ela ficou um pouco, né, fragilizada por conta disso. Né? Então,
Eu acho que daí é uma questão assim que todos os PCs têm que ter esse olhar para trabalhar e tentar desenvolver isso em todas as áreas, né? Com Fundamental. Levar essa discussão para todas as áreas, realmente, fundamental, né? Carla, fundamental. Carla e Marcelo, são 9h50, eu agradeço muitíssimo o convite de vocês para eu vir falar com os professores, me coloco à disposição. O Marcelo ainda me perguntou, os professores podem descrever? Podem não, gente, de verdade, devem. Eu já me sinto colega de todos vocês. O meu e-mail estava lá na tela, né, como marca d'água, é paulamarques0802@gmail.com, e o meu Instagram é professora Paula_Marques. Me sigam, me mandem mensagens. Eu tenho agora uma experiência muito legal com uma professora de uma prefeitura que me escreveu na sexta sobre um trabalho. Ela falou, Paula, eu vou começar a trabalhar notícia, eu gostei desse modelo que você faz com os alunos, o que você me sugere? E a gente começou a conversar, e surgiu na nossa conversa a ideia de fazer um What's New. O que é um What's New? É um WhatsApp de notícias. Oh, que joia! Então, se vocês quiserem usar a ideia do What's New, usem e depois me contem, né? Sim, e os alunos vão produzir as notícias para... Ah, que legal, obrigada. E eles vão produzir a notícia para mandar pelo WhatsApp, já que a gente está nessa forma online, que a gente use isso como uma ferramenta do bem, né? E para o bem, para a formação de sujeitos críticos, leitores e participativos socialmente, né? Exatamente. Paula, nós temos que agradecer você, viu? Foi ótima apresentação. O pessoal aqui, ó, a Adelaide aqui, ó, muito obrigada pela excelente informação, Paula. Você é extremamente didática, gratidão, olha lá. O pessoal tá gostando, isso é importante. Enfim, nós temos que agradecer. Sim, nós queremos agradecer em nome da diretoria, né, em nome do núcleo pedagógico. Muito obrigada pela sua participação aí, em aceitar o nosso convite, né? E já estendemos para outras formações, né? O convite fica feito a você. Né? A gente verifica agora com os nossos professores, se eles que têm, na verdade, eles respondem uma avaliação depois da nossa formação e eles indicam lá temas, né, que eles gostariam. Ah, legal. E daí a gente verifica, né, Marcelo, juntamente lá com a nossa equipe, a possibilidade de outros temas. Na verdade, Paula, o tema que foi sugerido, do retorno deles, e como está sendo trabalhado, que nem eu falei para você ontem, né? A recuperação e aprofundamento está pautando na competência leitora. Sim. Então, vem de encontro com o que você falou para nós aí, você entendeu? Ah, que bom. Esse contexto que a gente está trabalhando agora nesse momento. E usem as aulas de recuperação de apoio para essas discussões da leitura, não é? Não é só mandar ler e responder ao questionário, mas envolver os alunos nessas comunidades de leitura e significando a leitura, que é o que nós precisamos. Né? Quando eu vejo esses vídeos de gente brigando em bar, em restaurante, por mais que as pessoas falem, Paula, a educação vem de casa, eu penso, nós falhamos como professores de linguagem, porque o nosso aluno não sabe negociar conflito pela fala. Ele tem que partir para a agressão. E aí entra a questão, olha, um tema que eu amo é a questão da autoridade, né? Vocês viram esse caso desse rapaz aqui em São Paulo que brigou no restaurante? Ele diz assim, eu sou médico. Ele não é médico. Então, veja que ele usa a autoridade de um médico para que a fala dele tenha valor. Quer dizer, é total fracasso da fala, né? Ele acabou de dizer, eu não sei usar a fala para resolver conflito, então eu vou usar a autoridade de médico, mas eu não sou, não importa, eu minto. Isso é um fracasso, né? Isso é pensar no fracasso. Concordo. Né? Bem, concordo. Gente, olha, muito obrigada. Eu sei que agora vocês têm mais uma formação, então é o momento de vocês partirem desta página para uma outra página. Eu repito, estou à disposição, gosto muito de conversar com o professor. Me escrevam, por favor. Paula, daí nós... Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente entra em contato depois com você, Paula. Tá bem. Muito obrigada, gente. Beijo, pessoal. Um abraço, pessoal. Eu tô ouvindo pessoas no microfone, porque eu acho que fechar o microfone é muito triste, né?
Pessoal, será que daria para vocês abrirem a câmera e tirar uma foto, pessoal, os que estão presentes? Seria Por legal, favor. por favor. Então, quem Abram a câmera aí. Pode abrir, estamos todos dando aula, cansados. Vamos abrindo, pessoal. Eu quero que vocês abram e falem alguma coisa. Fale tchau, assim, porque daí aciona a câmera, fazendo um favor. Sim. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Parabéns para Obrigada, Paula. Tchau. Obrigada, minha comunidade de professores. Obrigada. Bom dia, tchau. Tchau, Consegui gente. acessar agora há pouco. Todos, Marcos. Deu para tirar assim aqui, ó. Obrigada. Obrigada a vocês, gente, pela escutativa, pelo tempo destinado à minha fala. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Marcos, você pode parar Oi. a gravação, Igor. Vou parar aqui. Só estou printando a tela, que daí eu mando pro pessoal. Mande para mim também, por favor. Mando sim, pode deixar, Paula. Deixa eu vir aqui. Parar a gravação.